Bom, gente, eu acabei de ler um livro da coleção Grandes Líderes da Nova Cultural dos anos 1980. Eu tenho a coleção quase toda, né? Sobre Ferdinando Marcos, né? Bom, Ferdinando Marcos foi um presidente das Filipinas. Então eu vou falar em resumo para vocês sobre o livro, né? As Filipinas são um país que foi colonizado pelos espanhóis, né? E, portanto, é na Ásia, né? É uma ilha na Ásia, relativamente perto do Japão, né? E foi colonizado pelos espanhóis e ganhou esse nome em homenagem ao rei da Espanha, Felipe II, né? A colonização espanhola ela prevaleceu até o início do século XX e depois a colonização mudou de mãos, né? Saiu da Espanha e foi para os Estados Unidos, né? As Filipinas se tornaram independentes em 1946, né? E o Ferdinando Marcos, né? Ele foi um sujeito que desde pequeno ele se talhou para o poder, um cara muito inteligente, muito bem preparado, né? Ele cometeu um assassinato quando jovem na província em que ele morava, numa rixa política, né? E ele foi julgado. Como ele tinha recém se formado em direito, ele fez a sua própria defesa e foi absolvido, advogado brilhante que era, né? E, e inclusive nas notas que ele teve nas provas orais para conseguir a diplomação como em direito, ele teve notas absolutamente brilhantes que nunca se repetiram em turmas de direito nas Filipinas, né? E em 1900, nos anos 1940, né, primeira metade dos anos 1940, na Segunda Guerra Mundial, as Filipinas foram ocupadas pelos japoneses, né? Ele se proclamou um herói de guerra, se foi realmente ou não, não se tem certeza, né? E aí ele foi fazendo carreira. Ele casou com a Imelda, que se tornou Imelda Marcos. A Imelda era de uma família muito poderosa lá nas Filipinas, né? E uma mulher lindíssima, né? E ele depois conseguiu se eleger senador e se tornou presidente de uma comissão do Senado em que a corrupção corria solta e ele ganhava muito e muito dinheiro. Ele tinha um discurso muito cínico de combate à corrupção e, e aí ele se corrompeu e ficou bilionário, um dos homens mais ricos do mundo com isso. Depois ele ascende a presidente das Filipinas, né, em 1965, pela votação direta. Em 1969 ele se reelege, também pela votação direta, né? E em 1972 ele convoca a lei marcial, estado de sítio nas Filipinas, o que caracteriza que ele deixou de ser um presidente eleito para se tornar um ditador, né? Lembra alguém que a gente conhece que queria deixar de ser presidente eleito para ser ditador? Um tal de Jair Messias Bolsonaro? Eu acho que lembra e lembra bastante. Aliás, as Filipinas lembram muito o Brasil em determinado momento, né? Um país com muito latifúndio, os latifundiários sendo donos do poder, né? E, e durante a época da lei marcial um país que um país com obras faraônicas, né? Lembra muito a ditadura militar, né? E o Jair Messias Bolsonaro, né? Então ele exerceu poderes imperiais entre 1972 e 1986, né? Tinha um líder da oposição chamado Benigno Aquino, que era muito popular e foi assassinado, até que sua esposa, Coração Aquino, né? Ela resolveu concorrer para as eleições em 1986. Ela venceu com muita folga. O Marcos não pôde fraudar as eleições como fez antes e teve que fugir para o exílio do Havaí, né? Esse é o livro, né? Estamos falando até 1986, 1987, quando a Coração Aquino, mulher do Benigno Aquino, falecido, né, assassinado, assume o poder, né, como presidente eleita. Porém, a coisa continuou. Houve um filho da Coração Aquino e do Benigno Aquino que foi presidente entre 2010 e 2016, né? E o atual presidente das Filipinas é um filho do Ferdinando Marcos. Sem comentário. Então, se você quer entender a podridão das estruturas de poder,
esse livro é absolutamente imperdível, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, obrigado a todas, a todos e a todes, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.